O Rogério Ceni, ele também falou sobre a situação dele com o Patrick, né? Teve ali uma desavença, o Patrick reclamou que foi substituído no último jogo contra o Fluminense, antes dessa partida contra o Internacional. Deu briga no vestiário, o Patrick foi multado, inclusive, e o Rogério falou sobre essa situação, né? Que também já é uma situação que deixa clara a cobrança do Rogério Ceni. O Rogério Ceni é um cara que cobra, é um cara que fala tudo o que ele pensa, e a gente tem aí essa sonora do Rogério Ceni falando sobre essa treta com o Patrick que ficou no banco no jogo de ontem. A nossa produção tá pedindo aí para segurar, que eles já estão colocando no ar, e vai colocar essa declaração do Rogério, porque é outro aspecto que o Rogério deixa claro uma insatisfação, dizendo inclusive que já viu muita gente grande ser substituída no São Paulo. Coloca aí a sonora do Rogério Ceni. Sobre o Patrick, no intervalo do jogo do Maracanã, eu resolvi fazer uma alteração. O Patrick já estava sofrendo um pouquinho para fazer a recomposição defensiva. O Fluminense é um time de boa transição, de bom toque de bola. E eu resolvi tirar, como vários outros jogadores, como por exemplo 2 hoje saíram no intervalo. E o atleta teve uma reação que não é condizente com um profissional. Então nós conversamos ontem, ele pediu desculpas ao grupo, pediu desculpas a toda a comissão técnica pelo gesto dele, veio para o jogo normalmente. A opção de não escalá-lo não foi por isso, foi para ter um meio de campo mais consistente, mais forte, porque o Inter joga com 4 jogadores, Maurício vem muito para o meio campo para jogar, além dos outros 3 jogadores de meio, os 2 volantes, mais o Alan Patrick joga pelo meio, e por isso nós tentamos um meio de campo um pouco mais sólido, tanto que ele entrou no segundo tempo. Agora, uma atitude que é um pouco fora do padrão. Eu sempre não tenho problema nenhum de jogador reclamar, eu acho que faz parte. O cara chuta um copo d'água, não é legal, mas assim, quando você é um pouco exacerbada dentro do vestiário, mas nada de ele, eu vi coisas de outro, não tem nada. Ele, tudo resolvido entre eu e ele. Ele veio para o jogo, entrou, jogou 45 minutos. Eu sempre falo, jogador que não está pronto para sair, ele não pode fazer parte de grupo. Porque o futebol é um esporte coletivo e você faz 3, 4, 5 alterações numa partida. Eu já vi gente bem importante sair daqui do jogo de São Paulo. Eu já vi Raí ser substituído, já vi Milha ser substituído, já vi Careca ser substituído, eu já vi França, Dodô, eu já vi tantos caras, Lucas Moura, todo mundo ser substituído. E isso faz parte do futebol. Então, ou a gente tem um comportamento profissional mais adequado, ou então a gente tem que fazer escolhas na nossa vida. Mas, no sentido disso, acho que mais do que ele entrou no jogo, veio para o jogo, entrou no jogo, nós já conversamos e a gente segue trabalhando. Olha aí, ó, é o Rogério Ceni falando sempre na lata. Vamp, deixou o recado bem claro ali e provavelmente o Patrick, como disse o Nilson, você falou agora que ele vai embora, o Patrick deve ir embora. Ou seja, já comprou uma briga aí com o Rogério e não deve ficar no elenco. O Rogério tá certo em expor essa situação ou deveria ficar mais no vestiário, sabendo que o grupo, às vezes, ou não, o treinador tem que se posicionar mesmo? Não falou nada demais não, falou que saiu eu até vi que saiu a ver de fato, o Rogério falou ali que não houve nada disso, citou mesmo que até ele já foi substituído, eu acho que não, viu? No São Paulo, acho que ele não. Ele citou Raí, citou todo mundo, mas ele mesmo não. Ele era fominha, ele jogava todas. Mas goleiro geralmente não é substituído, né? Ele jogava machucado. Jogava machucado, tudo. Mas eu acho que é isso, tem que ter uma reformulação mesmo. Aí a pessoa, o torcedor do São Paulo, ir de novo, temporada de 2023, olhar os mesmos caras. Isso é a mesma coisa. Que não aguenta, tem que tirar uma sacudida, manda uns 8 embora e presta. Traz aí alguma coisa também pra ver se alguma coisa dá certo, ó. Agora, comprar o Galopo por 5 milhões de dólares, né? Eu tô sabendo, 5 milhões de dólares, meu Deus. Colorado, tem uns danadinhos ali, viu? Galopo é aquele do investidor misterioso, que depois não era mais investidor misterioso, né? É isso aí mesmo, esse danadinho. Tem que dar uma limpada. Tira 8, traz 8, dentro do seu orçamento. E tenta ver. Vai ter aí, ó. Para a Libertadores, esquece que não vai. Mauro César, primeiro, Flávio Prado, boa tarde. Boa tarde, eu tenho uma informação sobre esse tema aí do Patrick. Então diga. Acabou de sair a informação. Nas próximas horas, o Patrick vai rescindir o contrato com o São Paulo, de comum acordo, ele não quer ficar mais, o Rogério não quer mais que ele fique, e como ele tem contrato até o final de 2023, ele será emprestado. O Santos já manifestou interesse
e mais 2 equipes que eu não sei quais são. Então, daqui a pouquinho, eles vão fazer uma reunião e, entre aspas, né, por comum acordo ou por comum desacordo, eles vão se separar, o Patrick segue a vida dele e o São Paulo abre mão do jogador, mesmo com contrato vigente, não sei se vai pagar parte dos salários, bom, enfim, ele tem contrato... Se é como acordo, libera, os dois liberam. Então, mas o contrato, agora não sei se, tipo assim, vai pro Santos, o Santos vai bancar o contrato todo, não, né? Não, só vai seguir, segue a vida. Se for emprestado, e aí paga um acordo. Como uma coisa que, ó, não quero mais, tenho mais um ano, tô indo, vocês ficam aqui, não me pagam nada. Mas ele já falou que ele prefere cair fora e o São Paulo também... Sim, mas empréstimo ele vai continuar recebendo a mesma coisa que ele ganha. Mas talvez, por exemplo, assim, o Santos, vai, pra citar, eu não sei quanto ele ganha, vamos dizer que ele ganha 1 milhão, Deus queira, Deus ajude. Aí o Santos, eu pago 800 e o São Paulo 200. Acabou de chegar mais uma informação do Santos aqui agora, já tinha falado esse negócio do Patrick, e o Flávio está confirmando. E o Santos está um passo à frente do São Paulo na SAF, pois já aprovou em Assembleia todos os sócios essa possibilidade. Olha aí. Portanto, o Santos está virando SAF também. Que ótimo. Certo? Olha aí, ó. Então é mais uma Agora informação. Agora eu falo de SAF, você fala comigo. É isso. Está chegando o SAF para mim tudo quanto é lado. É mais uma informação aí trazida pelo Nilson César. O Santos, os sócios já decidindo que o Santos vai se tornar SAF. Então, ó, mais uma informação aí do Nilson César. E a gente está voltando aí para a Rádio Jovem Pan em 5 segundos, até para a gente continuar falando sobre essa situação que o Flávio Prado levantou. Estamos de volta. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. O Nilson César falando que o Santos também vai se tornar SAF. Já mais adiantado que o São Paulo. Mais adiantado que o Santos São Paulo. O Santos está um passo à frente, pois já aprovou em Assembleia todos os sócios para essa possibilidade. O São Paulo está naquele nome chique lá. Eu agora, te falei que a empresa Álvares e Marçal fazendo a valuation. Essa situação, Mauro César, do Rogério Ceni, né? Ele joga muito limpo, ele é direto e ele cobra muito. O Rogério já teve problemas de relacionamento em outros clubes com alguns jogadores. Qual é o problema? É o Rogério que não se adapta ao ambiente dos jogadores ou é jogador no futebol brasileiro que está mal acostumado? É um pouquinho de cada coisa, talvez, né? Mas eu estava lembrando aqui, estava até relendo a matéria da época, Patrick custou 500 mil euros a São Paulo e se ele atingisse o número X, foi o que se noticiou à época. Se atingisse o número X de jogos, o São Paulo teria que comprar mais 20%. 30%, 500 mil euros. E mais 20% se atingisse uma meta. Então ele vai para o Santos de graça, empresta de graça. São Paulo está bem de vida, né? Pega o jogador, compra por 500 mil euros, de repente tem que comprar mais 20%. Aí empresta para o Santos e troca do salário. O que são 500 mil euros para o São Paulo Futebol Clube? Não é nada. Né? Não tem SAF que dê jeito nisso. A questão é gestão. A gestão. O jogador tem um valor agregado ali. Você investiu uma grana no cara. Aí você vai e repassa para um outro clube rival, inclusive, que vai jogar as mesmas competições que o São Paulo vai jogar no ano que vem, inclusive a Sul-Americana. Os dois deverão jogar, além do Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e o Campeonato da Série A. E em troca do quê? Isso tem que ser explicado. Isso também tem que ser explicado para o torcedor. O Santos vai pagar algum dinheiro, vai dar um jogador em troca, ou o São Paulo não vai pedir nada, só vai liberar o Patrick porque brigou com o Rogério Ceni. É uma outra questão. Agora, isso aí é difícil responder. Eu acho que o Rogério deve ter os erros dele, evidentemente, não é perfeito. E o jogador, eventualmente, também. Nesse caso específico, me parece que o Patrick está errado, porque o próprio clube já meio que descartou, né? Mas eu acho que isso também reflete a crise do time, todas as dificuldades que o São Paulo enfrenta. Talvez o jogador chegue no São Paulo imaginando que vai ser uma coisa, de repente acaba sendo outra, ele não que isso justifique. Tomou um cartão amarelo ontem nos acréscimos, já não joga. Foi muito claro. Né? Aí os caras falaram, opa, peraí, né? Muito claro, ele foi muito claro. Ele reclamou para tomar o cartão. Para tomar cartão para não jogar a última rodada. Pois é. Aí não dá, né? Agora, quem contrata também o jogador, se o jogador tem uma conduta que não é muito elogiável, quem contrata, né? Por que contrata? Questiona-se isso. Tem uma entrevista antes, vem cá, Patrick, o que você fez ali? Eu não gostei disso, aqui é o Santos. É muito interessante o futebol, né? Esse tipo de coisa, né? É como se aconteceu com São Paulo, não vai acontecer comigo. Como é que é isso, né? É um negócio que me fascina, né? Esse tipo de coisa. E vamos ver se vão falar sobre isso. Se vão dar essa explicação. O Rogério falou da necessidade de se explicar claramente para o torcedor qual vai ser a política do time para essa próxima temporada. E acho que esse tipo de coisa também tem que ser explicado para o torcedor. Custou tanto, a gente vem prestar por tanto, assim. Porque ele vai ficar até o final do ano que vem no Santos. Vai acabar o contrato, se for o caso. Empresta, fica um ano lá, acaba o contrato. São Paulo não tem mais nada. E os 500 mil euros foi o quê? Para usar por um ano. Pô, legal, né? Fora salário, comissões. Não, e o Patrick... Tremendo negócio. E ele até foi razoavelmente bem no São Paulo.
Né? Ele Teve seus boas momentos. atuações, ele teve seus momentos em partidas Mas ele importantes, ficou muito inclusive. tempo machucado. Não, O Mauro sim, mas falou ó, um ano com muita boa vontade. Mas ó, o Flávio, jogou meio ano. Vai. ele em 54 jogos, ele tem 9 gols e 8 assistências. Não são números ruins. Não são, E mas ele ele jogou bem em jogou jogos importantes. Jogou alguns Aquele jogos. jogo contra o Flamengo, Sim. né? O primeiro jogo na Contra o Copa do Palmeiras, Brasil, fez ele gol. jogou muito bem. Contra o Palmeiras, A ele eliminação jogou do bem. Palmeiras da Você Copa do perguntou Brasil passa por Você ele. perguntou pro Mauro se o Rogério ficaria, deveria ficar ou não. Eu acho que não deveria. Se continuar do jeito que está o São Paulo, se não tiver dinheiro, se não tiver um investidor, se não se aceitar a SAF, porque tem um bloqueio muito grande por parte de conselheiros para que essa SAF não saia no São Paulo, ou já devia ir embora. Sabe? Porque eu continuo com a mesma opinião. Zico não pode dirigir o Flamengo, Rogério Ceni não deve dirigir o São Paulo e o Falcão não deve dirigir o Internacional. Sabe? Esses caras aí, ficar sendo chamado de burro por torcedor não é fácil, não. Já pensou a galera do Flamengo chamando o Zico de burro? Zico, burro, para com isso. O Zico, quando foi dirigente do Flamengo, vocês que conhecem bem de perto o Flamengo, o Mauro e o Pilhado, ele foi amplamente criticado, lembra? Na época que ele foi E dirigente. ele saiu bem revoltado. Rivelino no Corinthians. Rivelino no Corinthians. Tem cara que não deve Rivelino ficar. chegou de uma época- Se eu sou gestor da carreira do Rogério, fala assim, Rogério, vai embora, vai procurar outro clube, deixa o São Paulo aí, deixa o São Paulo se virar. Que é muito complicado para ele ser técnico, viu, Vampiro? Não, e além dessa história que eu concordo plenamente, a carreira do Rogério, a gente falava isso ontem no Bate-Pronto, a carreira do Rogério é uma carreira ascendente. Ganhou tudo no Fortaleza, foi campeão com o Flamengo, teve aquele problema no Cruzeiro que ninguém suportava, e aí ele veio pro São Paulo. Ele estancou na carreira. O Rogério vinha ganhando todo ano alguma coisa. Chegou no São Paulo e estancou. 2023, vai ganhar o quê? Provavelmente nada. A menos que o Palmeiras não queira disputar o Campeonato Paulista e tal. Senão, o que o São Paulo pode brigar? Campeonato Paulista e Sul-Americana. Ele vai ficar estancado lá com o São Paulo? O São Paulo parou, ele vai parar junto? Se fosse ele também, eu queria continuar Mas, galera, com a carreira em ascensão. Mas tem muitas não é o caso. opções pro Rogério, eu sempre pergunto acho que tem. isso. Ó, Flamengo, ele não seria uma opção nesse momento. Palmeiras, não seria opção Não. nesse momento. Atlético Mineiro. Corinthians, talvez, foi o que eu falei ontem. E talvez o é Atlético uma Mineiro- bela opção, hein? Talvez o Atlético Mineiro, porque o Cuca tá muito mal no Atlético Mineiro Não, vai nesse sair, momento. vai sair. E também tem as opções das SAFs, né? Vai um Vasco da Lógico. vida, um Bahia da vida. claro. São opções que Claro ele que pode são. ter um planejamento. Mas também não tem tantas opções assim. Tem sim. Não, eu digo assim, para um cara do nível dele, um cara com perfil de ganhador. Ele só não ganhou no São Paulo e no Cruzeiro, mas aí também, né? E ele vai querer continuar a marcar passo na carreira? O cara foi, ele tem que continuar evoluindo. Ele ainda é um treinador em formação, ainda jovem, mas com uma ascendência muito grande. Ele vai parar. Ele vai estancar, ele vai ficar junto quando pode, estancado. Se eu sou ele, eu caio fora para poder continuar evoluindo na carreira, ué.